A falta de medicamentos indispensáveis e a ausência de equipamentos de alta tecnologia são outros problemas apontados pelos cirurgiões cardiovasculares. Fui surpreendido, Fogolin, inclusive mandei um ofício para o Ministério da Saúde que a protamina ela é diretamente proporcional à cirurgia cardíaca. Sem protamina não existirá cirurgia cardíaca. A protamina está em falta no Brasil. Recentemente nós tivemos problemas com fornecimento da heparina e ainda mais recentemente com uma droga que é um fortalecedor do coração. Essa droga é utilizada, só para os senhores terem uma ideia, no Instituto do Coração, na proporção de 8 a 10 mil ampolas por mês. E do dia para a noite nós ficamos sem nenhuma ampola. É uma situação que é impossível de se manejar. E por que ficou sem ampola? Nós falamos no laboratório, problema da Anvisa. Aí nós vamos no outro laboratório, problema da Anvisa. Nós falamos da Anvisa, não, é problema do laboratório. E é uma situação que nós, usuários do sistema, não conseguimos manejar. Essa é uma situação, assim, dramática, porque são drogas que fazem a diferença entre a vida e a morte do paciente. Realmente, a culpa não é da Anvisa em si, quando falta o medicamento. O que acontece muitas vezes nós temos, inclusive, nas normativas que obrigam que medicamentos essenciais, quando a empresa, a fábrica, ela não quer mais fabricar, ela se nega a fabricar aquele tipo de medicamento, ela tem que comunicar com uma antecedência, não é muito da minha área, mas me parece que é de 6 meses, ela tem que comunicar previamente para que possa ser feito a verificação de que outra indústria poderia assumir essa produção. Tem uma área hoje na Anvisa que é a área que trata das emergências sanitárias, que tem administrado a questão dessa falta de medicamentos para que pacientes não possam ser prejudicados. É o caso, inclusive, dos medicamentos que foram citados aqui. Estão todos sob monitoramento para que seja restabelecido o mais rápido possível. Além disso, nós temos cada vez mais tido problema no fornecimento de equipamentos. A preocupação da cirurgia cardiovascular são com procedimentos avançadíssimos. E esses equipamentos de alta tecnologia são imprescindíveis para que a cirurgia possa ser realizada. As nossas crianças do Estado não podem ser operados em cirurgias cardíacas, essas lá no Dona Regina, na maternidade, porque não tem equipamento, não tem estrutura. Numa capital ainda de um país moderna como é Palmas, acho que não é admissível isso. Morrer crianças por falta de equipamento, por falta de apoio do Ministério da Saúde. Em relação a equipamentos, o Ministério disponibiliza e também todos os parlamentares, através das emendas parlamentares, também podem colaborar em relação a equipamentos e estruturas para os serviços hospitalares. Além disso, o próprio Ministério da Saúde ele repassa, através de ações e programas, o próprio incentivo financeiro de financiamento para as estruturas de equipamentos. Então, o serviço que assim pleitear, a gestão, ela pode pleitear através de estruturas e equipamentos para procedimentos cirúrgicos, estruturas de UTI, estruturas de leitos hospitalares, reformas e ampliação. Então, anualmente é disponibilizado também estes recursos para esta finalidade de estrutura. Nós já fazemos isso, todos nós parlamentares aqui, metade dos recursos das emendas individuais é destinada à saúde, para equipamentos e etc. Só que nós cuidamos, no caso do Estado, de 139 cidades. Então, você tem que... É um tomógrafo, um aparelho de raio-x, enfim. Num país com carências muito sérias como o nosso, hoje reciclagem é uma palavra da sustentabilidade, para o meio ambiente, para tudo. Se nós temos problemas financeiros de recursos, nós temos que ser o mais econômicos possíveis. E a Anvisa proíbe a reesterilização ou a esterilização de instrumentos cirúrgicos usados não só na cardiologia. Por que ela faz isso se Estados Unidos, por exemplo, faz a esterilização? Nós temos algumas normas da Anvisa que tratam da questão do reprocessamento especificamente. Hoje nem chamamos mais de reprocessamento, na verdade é o processamento. A Anvisa, talvez eu vá dizer alguma coisa contraditória, ela não proíbe o reprocessamento em si. O que acontece é que ela registra os produtos de acordo com aquilo que é estabelecido pelos fabricantes primeiramente.
Então, algumas classes de produto, quando é solicitado o registro na Anvisa, o próprio fabricante já informa que este produto não é passível de reprocessamento. Então, o que eu queria deixar assim, de bem concreto, a normativa específica que trata da questão da rotulagem dos produtos, que é exatamente a exigência da esterilização ou não, da reesterilização ou não, é a normativa, a RDC 156, está em revisão. Eu queria só complementar uma coisa. E dentro dessa revisão, a Anvisa visse com carinho a possibilidade de se fazer o processamento dos estabilizadores coronarianos, estabilizador de coração. Por quê? O estabilizador ele é importado. O estabilizador custa mais de R$6.000. O SUS paga por uma cirurgia dessa de revascularização sem circulações de corpórea R$5.575. Só o estabilizador, e paga para o hospital. Só o estabilizador, R$6.000. Mas o fabricante coloca uso único. Mas ele coloca porque ele tem o interesse de vender. Se são realizadas 37 mil ou 40 mil cirurgias de revascularização por ano, ele vai querer vender 40 mil estabilizadores, no mínimo, por ano. Nós tínhamos 5 indústrias no Brasil que eram responsáveis, que construíam máquinas de circulação extracorpórea, oxigenadores, válvulas cardíacas, marca-passo, estente e válvulas transcatéter. Elas competiam com todos os materiais vindo do mundo inteiro. E essas duas indústrias estão se acabando. Hoje nós só temos 2 indústrias, uma delas hoje já está sendo negociada para uma multinacional. Aí sim nós vamos entrar num grande problema, que é a dependência total da tecnologia da indústria internacional. Muito bem lembrado. A desindustrialização brasileira está afetando gravemente também essa indústria. Eu tenho orgulho de ter na minha cidade natal, Braille Biomédica. Exatamente. Que é uma dessas pioneiras a que o senhor se referiu. Exatamente. Nossa empresa chegou a ter mais de 600 funcionários, hoje conta com 250, e com o grande risco de fechar ou ser adquirida por grandes multinacionais. Isso em virtude... Eu gostaria que o Ministério da Saúde ouvisse o que eu vou dizer agora. Em virtude de uma tabela de preços que não sobe há 14 anos. Nós estamos morrendo. A indústria nacional está morta. Essa tabela tem uma defasagem crônica. E essa defasagem está levando à morte dos nossos hospitais, sobretudo os hospitais de alta complexidade, e, inclusive, os nossos grandes hospitais públicos, porque muitas vezes são remunerados com base nessa famigerada tabela. Você vai ver no próximo bloco. Profissionais reclamam que o governo não destina recursos suficientes para a saúde. Como é que você faz uma cirurgia cardíaca, um hospital, com extracorpórea, com tudo? O hospital só recebe R$3.000, rapaz.